E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, tem algumas novidades sobre a investigação sobre aquele cerco ao Adriano da Nóbrega, lá na Bahia. Tem uma entrevista muito bacana, muito interessante hoje no UOL. Tá na capa do UOL, se vocês forem no UOL vocês vão ver. Tem a foto do Adriano lá e a matéria. Basicamente é um instrutor do BOPE, mas não qualquer instrutor. Um instrutor que foi instrutor do Adriano da Nóbrega, falando que não foi queima de arquivo. Então eu já vou explicar direitinho isso para vocês, mas se você estiver aqui pela primeira vez, por favor, você já se inscreve no canal, que a gente está quase no 100 mil, ajuda a gente a conseguir essa plaquinha do YouTube, tá? E se você quiser ainda contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, do lado de inscrever-se, tornar-se membro. Fechado? Ora, a entrevista que está no UOL hoje foi dada por um cara que se chama Paulo Storani, ele é instrutor do BOPE, e ele foi instrutor do BOPE do Adriano da Nóbrega. Ele conhece muito bem o Adriano, porque tudo que o Adriano sabe fazer foi ele que ensinou. Então, basicamente, o que ele falou? Olha só, não foi queima de arquivo. É lógico que assim, ele não estava lá para ver, ele não tem todos os dados, mas pelo tudo que foi relatado, ele diria assim, não teve nada de ilegal, o procedimento seria esse mesmo. Porque olha os detalhes, por isso que é bom a gente ouvir quem sabe, porque a gente dá a opinião baseada no que a gente tem, mas essas pessoas têm conhecimento técnico e sabem os porquês das coisas. Ele falou assim, normalmente, nesse tipo de abordagem, o que você faria? Você agiria o mais rápido possível para a pessoa não ter tempo de reagir. Não é como a gente pensa, por exemplo, que ele estava sozinho, num lugar isolado, que poderiam esperar ele sair, que poderiam cortar a luz, cortar a água, vencer ele pelo cansaço. Ele falou que não. Nesse tipo de situação, você age o quanto antes, porque como não tem refém, não tem risco. Então você age logo para prender a pessoa na surpresa, porque se deixar a pessoa se armar, como ele é um bandido muito perigoso, você tem problema. Então o ideal é que seja o mais rápido possível. E aí, ele também disse um outro detalhe que é interessante. Pelo treinamento que ele deu para o Adriano da Nóbrega, por tudo que ele passou, o Adriano da Nóbrega sabe atirar sobre condição de alto estresse. Ele recebeu esse treinamento de atirar em condição de alto estresse, que não é a mesma coisa. Você está num estande de tiro paradinho e está numa situação ali de vida ou morte, é diferente. Mas o Adriano ele foi treinado para agir em situação de altíssimo estresse. Ele tinha curso de sniper, então ele era um atirador muito bom, exímio atirador. E mais do que isso, não é que simplesmente ele fez esses cursos, ele era sempre o melhor aluno da turma, ele era de longe o melhor. Então o cara, esse Paulo Storani falou, eu tenho certeza que o Adriano não se entregaria. Ele não ia se entregar, ele sabe atirar nesse tipo de situação, ele sabe como agir, ele sabe como fugir, ele tentaria de tudo. Então querer vencer ele pelo cansaço, ele não se deixaria entregar de hipótese nenhuma. Então ele acha que foi certa a abordagem de invadir e não de usar a tática que normalmente eles fazem de vencer pelo cansaço, porque não tinha refém. E nesses casos é assim mesmo que você procede. Outro detalhe que ele falou, o Adriano da Nóbrega, ele tem talvez mais utilidade morto do que vivo. Pelo seguinte, quando você fala em queima de arquivo, você está querendo dizer o seguinte, a pessoa é um arquivo vivo, pela quantidade de informações que ela tem dentro dela. E aí você não quer que essa pessoa fale o que sabe, aí você vai lá e mata. Ele disse, esse tipo de criminoso normalmente não fala, não abre a boca, porque ele está no crime, o cara está no crime para matar ou para morrer, né? Mas a família dele não. Então o cara não quer ver a mãe morta, não quer ver a filha morta, esse tipo de coisa. Ele está na batalha, ele está lá para matar ou para morrer, mas a família não. E esse tipo de retaliação nunca viria de uma autoridade, vem de bandido. E bandido, quando ele quer fazer mal para um outro bandido, ele não vai lá e mata. Vixe, acabou a exposição de carro antigo aqui. Olha lá, os caras estão indo embora. Então ele falou assim, esse tipo de cara, ele sabe que não é que simplesmente vão matar, eles vão judiar, eles vão torturar, vai ser 1, 2 dias maltratando até matar. Então eles não querem que a família passe por isso. O Adriano não falaria nada nunca. Pode ver o Rony Lessa.
o Rony Lessa que é o cara que definitivamente foi ele que deu os tiros que matou a Marielle. Ou então o Elcio de Queiroz, que foi o cara que foi lá no condomínio Vivendas da Barra, pegou o Rony Lessa e uma terceira pessoa, não sabemos quem, só sabemos que o Carluxo estava lá no condomínio naquela hora, porque ele mesmo acabou se entregando, né? Ele estava no condomínio, mas o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, que já estão presos há quase um ano, até agora não abriram a boca. Eles não falaram e eles não vão falar. Então o Adriano da Nóbrega vivo, ele seria muito útil para os criminosos, porque ele poderia ser testemunha de defesa, igual o Queiroz. Né? O Queiroz nunca fala, mas quando fala, ele fala para defender os patrões dele. Ele fala que não, que ele não fez nada de errado, que ele comprava e vendia carro, que não tinha nada de ilícito. Sempre que ele abriu a boca, foi para defender. E agora, morto, a polícia está com as provas, está com os celulares, com os chips, quebra o sigilo daquilo tudo e ele não está ali para falar que não foi bem assim, que não foi bem assado, vai valer a prova dura e fria. Então que ele não acredita que tenha sido uma queima de arquivo, ele acredita que a polícia fez o procedimento correto, que é vou abordar o mais rápido possível para tentar pegar ele na surpresa. Conhecendo o Adriano, ele disse que o Adriano com certeza reagiria, tentaria fugir, faria o que pudesse, porque ele tem treinamento para tudo isso, e que ele não se entregaria jamais, e mesmo que entregasse, que ele não falaria nada. Então ele não acredita que o Adriano foi nem executado e nem que foi queima de arquivo. Conhecendo o BOPE, conhecendo o Adriano, ele acha que esse foi realmente o procedimento normal. Aí a gente tem que parar para pensar assim, né, gente? Nunca, nós que estamos aqui de fora, temos todas as informações de uma vez só. E aí essas informações com o tempo vão chegando. Até lá, tem que ter paciência mesmo. Porque não adianta a gente ficar viajando, será que foi isso, será que foi aquilo, que ninguém tem essa resposta ainda. Quem tem não vai falar, né? As autoridades policiais. Mas tanta coisa que a gente ouviu contra o o governador da Bahia, né, o Rui Costa, que é do PT, então foi o governo do PT que eliminou, ou então foi a polícia do Rio, que é do Witzel, então foi o Witzel que mandou eliminar, foram as milícias que queriam eliminar, acusação de cá para lá, de lá para cá. O que o especialista do BOPE disse, conhecendo o Adriano, porque foi ele que deu o treinamento para o Adriano, é que o esperado de uma operação é que fosse realmente assim. Ele esperava que realmente o Adriano fosse reagir, que o Adriano não se entregaria e que a ação acabaria desse jeito. Depois, o que aconteceu, por exemplo, que tem mais tiros, que talvez tenham tentado simular um tiroteio que não teve, isso daí é para ser investigado. Mas o que ele se tem até agora, segundo ele, bate. Então eu queria saber qual que é a sua opinião. Se você acha que alguém mandou eliminar esse Adriano, se você acha que alguém mandou eliminar, diga quem. Eu não posso falar nada, vocês sabem o que eu penso, mas eu não posso falar, vai que o morto me processa, né? Então, se você achar, você escreve aqui nos comentários e diz, eu acho que aconteceu isso por causa disso, tá? Mas sim, o Adriano foi executado numa ação normal, segundo o cara do BOPE, que é assim mesmo, você tenta chegar de supetão e você tenta pegar a pessoa de surpresa. Essa história de que era para vencer pelo cansaço, ele falou, o Adriano jamais se entregaria depois do cansaço, não é o perfil dele. E mais do que isso, era de se esperar que isso acontecesse. Dificilmente ele seria pego vivo e menos ainda que ele falaria. Ele jamais falaria, como o Rony Lessa nunca falou nada, como o Elcio de Queiroz nunca falou nada e como o Fabrício Queiroz também nunca falou nada. Esse pessoal é mais testemunha de defesa do que de acusação, propriamente dizendo. Eles estão ali mais para não piorar a situação, porque eles já dançaram. Né? O Rony Lessa sabe que já dançou, que ele está preso, que ele vai ter que puxar uma cana braba lá, o Elcio de Queiroz também. Então o que eles não querem é consequência para a família, porque eles estão no crime, né? A família não. Então com eles, se eles rodaram, eles vão puxar o BO deles lá, vão puxar a cana, mas vão preservar as famílias. E a mesma coisa que o Adriano provavelmente faria, que ele ficaria quietinho, não falaria nada como a gente pensa e até mais, hein? Essas teorias romantizadas assim de que, espero que ele tenha deixado um dossiê. Um ladrão ético, né? Um assassino ético, ele quer que a verdade prevaleça,
que os criminosos paguem pelos seus crimes. O cara quer se dar bem, gente, ele não está preocupado com o que vai acontecer com os outros, não. Ele não queria ser preso, ele não queria era morrer, mas ele não está preocupado com o que vai acontecer depois que ele morrer. Esquece essa história de dossiê que vai aparecer. Agora é um criminoso ético, né, que zela pela justiça, ele vai morrer, mas ele quer que a justiça no fim prevaleça e esses criminosos paguem pelas maldades que fizeram. Não vai ter não, beleza? Então era isso, um grande abraço para vocês e eu já fui.